Alô, quitandeiro, me traga poesia. Alô, quitandeiro, com pitada de astral. Alô, quitandeiro, quero 1 quilo de alegria, com tempero e melodia, bate-papo e sarau. Ofereço pra vocês o Quitanda Cultural. Boa noite, minha rua, boa noite, rua vizinha, boa noite, meu bairro, cidade, boa noite, Baixada Fluminense, planeta Terra. Tá entrando no ar o programa, o podcast mais comestível da rádio, da TV. Agora com vocês, o Quitanda Cultural. E hoje no Quitanda eu trago o professor historiador. Ele é coordenador do Arquivo Arquidiocese de Nova Iguaçu, professor Antônio Lacerda, que vai abrir os trabalhos. Mas antes disso, eu vou de poesia. E trouxe uma poesia que fala um pouco da Baixada Fluminense, de uma grande figura, que é o Demétrio Sena, lá de Magé. Alô, Demétrio, tudo bem? E vou começar assim, a ler para vocês agora, antes de a gente começar a grande entrevista com o professor Antônio Lacerda. Desistir desse amor que se come por dentro não faz mal. Não faz bem, apenas tanto faz. Tem a paz doentia de manter silêncio, pois não tem mais remédio. Só se remedia um amor que se leva requentado a esmo, remedando a paixão que perdeu seu tecido, virou cinza e mornura que o vento dissere. Sobre o tempo perdido em reforços baldios, se não largo esse osso. Não sei explicar, mas me canso do mar, que não tem horizonte, ou do céu, que no fundo é meu fundo do poço. Já não quero comer esse amor de marmita, como quem se conforma. Não tem outro jeito, com feito quem come sem fome ou sabor. Essa poesia é do Demétrio Sena de Magé. E aí, cara, tudo bem? Tudo bem, boa noite. Pô, um prazerzaço, boa noite. Boa noite. Bom estar aqui com vocês. Toca aqui. No ar, bacana. Quitanda, hoje, gente, tem um prazer de trazer o Antônio Lacerda, que é uma das pessoas muito expressivas na história aqui dessa região, que fala da história dessa região. E hoje o segundo programa do CADPOS, Quitanda Cultural. E vamos lá, cara, vamos já começando com algumas coisas bacanas. Me fala um pouco da sua história, como é que entrou a história na tua vida? Bom, eu costumo brincar com o pessoal que eu sou iguaçuano, nascido no Ceará. Eu explico. Quando eu tinha 3 anos, 4 anos, minha família migrou para Nova Iguaçu. Meu pai é comerciante, comprou um armazém aqui. Sim. E eu sempre comecei a trabalhar com meu pai no armazém. Eu lia muitos jornais, fazia recorte de jornais de arqueologia, de história. E também eu fui muito influenciado por Dom Adriano Hipólito, Sim. Que a gente morava na mesma paróquia. E Dom Adriano tinha criado um semanário litúrgico conscientizador chamado A Folha. Dom Adriano criou vários jornais. Então esse semanário também marcou muito a minha formação. Eu estudei... Você já era de igreja? Eu sempre fui de igreja, de Sim. uma família muito católica, né? Sim. E eu estudei também na própria igreja católica, que tinha uma escolinha municipal dentro da igreja. Eu fiz meu primário na Escola Municipal São Benedito. Depois estudei no Arelião e no Monteiro Lobato. Aí que eu vim conhecer mais o centro de Nova Iguaçu, né? Eu lembro que quando eu estava no Monteiro, eu andava ali pelo calçadão já cedinho, as lojas fechadas, né, indo para o Monteiro. Eu já vi as poesias do Modoan Matos na porta das lojas. Isso me chamava muita atenção. E eu sempre gostei de história. Depois eu faço uma experiência no seminário católico e continuo também no seminário estudando história. Dom Adriano Hipólito, que marcou muito a minha formação. Ele também era um homem que gostava muito de história, tinha uma excelente biblioteca. Então bebi muito nessas fontes, né? E atualmente eu coordeno o arquivo da Cúria Diocesana de Nova Iguaçu, a maior fonte documental da história da Baixada. Por quê? Porque até a proclamação da República, quem fazia todos os registros do homem e da mulher no Ocidente aqui,
era a Igreja Católica, o livro de batismo, que é o nascimento, livro de casamento, livro de óbito, registro paroquiais de terra. Então, tudo isso era registrado na secretaria da paróquia. Por isso que a igreja é repositória de um grande manancial de documentos importantíssimo para resgatar a história aqui da nossa região. Então, falando de região, então vou falar um pouquinho dessa história. Cara, me fala como é que a Baixada surgiu, o povo da Baixada, quem foram os primeiros moradores aqui da Baixada Fluminense, esse DNA da Baixada. Fala um pouco pra gente. Então, quando os portugueses chegaram aqui em 1500, né, eles encontraram os indígenas falantes da língua tupi. E eles chamaram esse indígena de Jacutinga. A gente pode dizer que os indígenas não se reconheciam como Jacutinga, não, mas o efeito mais pedagógico dos portugueses, ele chamava os índios aqui da nossa região da Baixada Jacutinga. Em que século foi isso? Isso vamos botar em 1500, tá? Então, esses tupis que estavam aqui no litoral, eles vieram da região amazônica. Eles desceram numa marcha formidável de anos e anos na busca da terra sem males. Então, não existia só os tupis, né? Cariris, muitas outras tribos, mas esses tupis tiveram o primeiro contato com os portugueses, com os jesuítas. E logo José de Anchieta tratou de fazer uma gramática da língua tupi. Ele ouviu o índio falando ita, que é pedra, pira, peixe. Então foi colocando tudo dentro de uma norma gramatical e criou um monumento formidável que é a gramática da língua tupi. Então, isso em 1560, mais ou menos. Os primeiros moradores, então, da Baixada Fluminense eram os indígenas da tribo Tupi. Tupinambás. Era falante da língua tupi. Perfeito. Falante da língua tupi. E mais ainda, a língua tupi passou a ser a língua do Brasil todo. A língua dos bandeirantes, a língua do jesuíta. Então, todo o Brasil passou a falar tupi, né? Então, a gente tinha duas línguas aqui. No município de Iguaçu, a gente falava o tupi e o português. Mas, a partir de 1767, na época do Marquês de Pombal, personagem importante na história de Portugal, ele proibiu a língua tupi. Por questão de Estado, uma política de Estado, porque a gente também estava recebendo um grande contingente de trabalhadores da África, com várias línguas também. Então, o Marquês de Pombal achava que ia estar uma confusão muito grande para administrar isso. Então, ele proibiu o tupi. Então, a gente foi perdendo a língua tupi, né? Em São Paulo, por exemplo, até 1800 e pouco, o pessoal falava tupi. Se você for no interior de São Paulo, você vai encontrar ainda muitos resquícios da língua tupi. Não fala assim, vassoura, fala bassoura. Então, são essas nuances, né? Algumas cidades da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro é diretamente ligada à língua tupi. Pavuna é um. Pavuna, Jericinó, Ambaí, Tinguá, o próprio nome de Nova Iguaçu, Iguaçu é tupi, Marapicu, Cabuçu. E a língua tupi ela é formidável, porque o nosso índio, nosso indígena tupi, ele é concreto, ele é material. Se ele vê um morro com o formato de uma galinha, ele vai chamar Morro da Galinha, né? Ou se não, o formato da cabeça, de um braço, porque o nosso índio via permanentemente pelado. Então, o corpo humano também era paradigma, era modelo para identificar algumas coisas. E a língua tupi, ela é formidável. Piranema, por exemplo. Piranema, pira é peixe, nema é morreu, podre, é peixe que morreu. Você pode observar, onde tem esse topônimo, Piranema, é um lugar muito alagado. Nós temos a Piranema aqui de Tinguá e temos a Piranema da reta de Piranema lá em Seropédica. A Baixada Fluminense, a região, questão geográfica dela, tinha muitos rios, como é que era? Como é que... A Baixada Fluminense, o nome já diz, né? Baixada Fluminense, Flumens, rios, Baixada dos Rios. Então a gente tem os rios que descem da Grande Serra do Tinguá, como o Iguaçu, e temos outros rios também, Sarapuí, que nasce aqui na Serra do Jericinó. Sim. O Sarapuí, o rio Piranga, o rio Botas. Então nós temos dois núcleos de formação de rios formidáveis. Então aqui é a Baixada dos Rios. É uma região fantástica, e esses rios passou a ser o caminho natural de penetração, né? Perfeito. Porque após a conquista da Guanabara, quando os portugueses fundaram o Rio de Janeiro, 1º de março de 1565, aqueles que participaram da conquista da Guanabara, daquela guerra, né, para tomar Guanabara, o Rio de Janeiro dos franceses, né, e os portugueses realmente ocupar a terra,
aqueles que participaram da campanha receberam grandes lotes de terras aqui na região da Baixada, chamado Seis Maria. O rei de Portugal dava um grande lote de terra para você produzir, você tinha que ter alguns escravos, alguns trabalhadores, então foram distribuindo aqui. E a partir dessa distribuição de terra foram formando os primeiros engenhos de açúcar. Perfeito. Essa região, especificamente na Baixada do Fluminense, era Caxias, Nova Iguaçu, Fazenda do Brejo, que era Belfor Roxo, Nilópolis, Mesquita, Japeri, Queimados, parte de Seropédica. Esqueci alguém aqui? Queimados, Japeri, Nilópolis, São João de Meriti, Caxias. Tudo isso era Nova Iguaçu? Como é que era? Tudo isso era o município de Iguaçu. O município de Iguaçu era vastíssimo. Quando foi criado o município, em 1833, né, 15 de janeiro de 1833, o município do Rio era maior do que a capital, do que a corte, a capital do império, em termos de território. Ele pegava uma parte de Magé, que é Iomirim, então tudo ali era o município de Iguaçu. E a capital, vamos dizer assim, desse município era Iguaçu Velho, onde hoje é ali Vila de Cava, Iguaçu Velho. Sim. Ali era a sede do município de Iguaçu. Onde fica a Fazenda Bernardino. Onde fica o cemitério antigo. Os escravos, né? Que na verdade não é cemitério de escravos. Mais tarde você me lembra, vou explicar. Eu esqueci outra cidade que pertence, São João de Meriti, gente. Como é que eu posso esquecer São João, né? E a partir da década de 40 foi surgindo as emancipações. Sim. Né? Caxias foi emancipado em 43, São João em 47, com Nilópolis. Aí foram aos poucos se desmembrando. De Nova Iguaçu. A última, se eu não me engano, foi Japeri, né? Foi Japeri. Né? Então, Nova Iguaçu era todo esse espaço. Era muito grande. E chamava o município de Iguaçu. Sim. A partir de 1938, o município de Iguaçu tinha sede no primeiro distrito, que era Nova Iguaçu, aqui no centro de Nova Iguaçu. Aí depois, o município de Nova Iguaçu passou a ser chamado... O município de Iguaçu passou a ser chamado município de Nova Iguaçu. Perfeito. Mas até 1938, era município de Iguaçu, com sede no primeiro distrito, Nova Iguaçu. Mas deixa eu voltar um pouquinho antes, porque aí os indígenas estavam aqui na nossa região, os portugueses chegaram, foram ocupando as terras, né? Os índios foram assim, afastados e também muitos dos nossos portugueses foram se amancebando com as índias, né? Que no primeiro momento vieram pouquíssimas mulheres para cá. Eram homens, marinheiros, né? Essa raça de navegadores, que são os portugueses, e eles foram constituindo família com as índias, tá? E depois foram constituindo também os engenhos, vão surgir os primeiros engenhos aqui. A gente tem o engenho de Machambomba, que é mais ou menos onde era o antigo Colégio Afrânio Peixoto, onde é o Golden Gate hoje. Nós temos o engenho, a Fazenda do Pilar, que é em Caxias. E uma fazenda muito importante aqui foi a Fazenda de São Bento de Iguaçu, que a sede dela fica ali em Caxias, no bairro São Bento, perto do Pilar. Essa fazenda foi importante, foi a primeira fazenda da Ordem dos Beneditinos do Brasil, do Mosteiro de São Bento. Eles constituíram essa fazenda aqui através de compras, doações, né? E a boa parte da Baixada pertencia ao Mosteiro de São Bento, né? Isso é muito interessante. Daqui da nossa Baixada saíram os tijolos e as telhas para construir o monumental Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Mas vamos lá, já que isso é outras coisas também. Vamos falar do ciclo do café e da laranja, e também da mandioca, que foram ciclos importantes na construção, no desenvolvimento dessa região. Qual foi o primeiro? Foi o café? Foi a laranja? Foi a mandioca? Foi a mandioca. Foi a mandioca. Quando nossos portugueses chegaram aqui, eles ficaram impressionados com o poder da mandioca. A mandioca é um alimento riquíssimo, com muitas proteínas. E da mandioca, nós chamamos aqui de aipim, o índio, depois o português, fazia vários produtos, desde uma bebida, cauim, diversos tipos de farinha conservante para conservar o alimento nessas jornadas no mato, né? Então a Baixada produziu muita mandioca, muito aipim. Tinguá era um vale do mandiocal, muita, porque a mandioca era a base da nossa alimentação, a farinha, e depois nós exportamos para a África. Sim. Ela se deu tão bem na África
que o pessoal até pensa que a mandioca é de origem africana. Então, o nosso primeiro produto importante foi a mandioca. O curioso que na missa o padre, né, consagra a hóstia, que é feita do trigo. Ao jesuíta pedir autorização papa para fazer a hóstia de mandioca, da farinha de mandioca. Sim. Então, é um alimento riquíssimo, aipim. Agora diz, bom, você falou que a mandioca foi o primeiro produto realmente da terra a ser trabalhado. O café e a laranja. A laranja, principalmente, é dito por muito por a cidade da laranja, Nova Iguaçu, né? Tanto Nova Iguaçu como Limeira, dois lugares do Brasil que exportavam para o exterior, para certos países da Europa, a laranja. Como é que foi esse ciclo? Primeiro foi o ciclo do café, e depois da laranja? Vamos primeiro falar do café. O café, acontece o boom do café no século XIX, em 1800 e pouco. Foi quando Iguaçu é criado, onde é criado o município de Iguaçu. Então, a região aqui em Machambomba se produziu muito café, né? Tanto é que não é à toa que quando surgiu o trem, em 29 de março de 1859, tinha uma parada aqui em Machambomba, justamente pensando em escoar a produção do café em Machambomba. Era a primeira linha da central, chamada antigamente Aclamação, até Queimados. Foi o primeiro trecho. Então, já para atender também as demandas do café. Iguaçu foi beneficiada também pela Estrada Real do Comércio, aberta em 1822. Essa estrada, se eu não me engano, ia para Minas Gerais. Vai para Minas Gerais. Vai para Minas Gerais. Ela escoava toda a produção de Minas Gerais. Minas Gerais sempre foi um estado muito rico, produziu muito gado, muito leite, muito queijo. Então, e também para atender as demandas que depois... Mas vinha para ali... Qual lugar? Era escoado pelos rios de Nova Iguaçu? Eles vinham em tropas e tropeiros, sim, né, no lombo de burros, né, cavalo, toda aquela... Seriam os caminhoneiros da época, né, uma categoria formidável que é pouco estudada. São os tropeiros. Então eles vinham trazendo toda essa produção de Minas, atravessava toda a Serra do Timbá e essa produção era despachada nos diversos portos ao longo do Rio Iguaçu. Sim. O Rio Iguaçu teve 15 portos, alguns portos particulares. Agora, o porto mais importante é aquele que fica na vila, que é muito associado ao Soares e os Melo, o Bernardino de Melo e o Comendador Soares. Esse é o mais importante. Mas, ao longo do Rio Iguaçu, existiam vários portos. Então, esses produtos, né, de Minas vinham, chegava aqui, era despachado para a corte, para a capital, de lá para a Europa, né? Então, devido a esse intenso comércio, na estrada do comércio, o Iguaçu começa a bombar, crescer, né? A região lá de Iguaçu. E foi nesse período que o café também bombou. Bombou, e o Bernardino de Melo ganhou muito dinheiro com isso. O Bernardino de Melo criou a monumental Fazenda São Bernardino, que está lá, né, hoje sendo restaurada, enfim. Ele não se destacou assim como um grande produtor de café, não, mas porém a compra, a revenda, a armazenagem, ele é um grande capitalista. Sim. Então ele ganhou muito dinheiro com café, né? E nesse contexto, durante o período da regência, foi criado o município de Iguaçu, no período do café. Então, foi no período do café? O município foi criado em 15 de janeiro de 1833. Então foi nesse período áureo do café que o município é criado, né? E aí Iguaçu vai tendo toda essa sua dinâmica, né? Muita produção de café, também tinha outros produtos também, feijão, arroz, plantava muito arroz aqui na região. Como surgiu da laranja? Aí eu vou chegar na laranja. Aí nós estamos aí em 1859, quando chega o trem. Toda a produção era escoada pelos rios. O trem vai fazer uma revolução danada, porque a produção não vai ser mais escoada pelos rios, vai ser escoada pelo trem. Então, aqueles núcleos populacionais, aquela dinâmica econômica associada aos rios, irão entrar em decadência. Aí a estação vai atrair pessoas e negócios para o seu entorno. Então, o Iguaçu Velho, que era a capital do município, vamos dizer, Iguaçu... Geograficamente, na região ali de Vila de Cava. Vila de Cava. É ali que era o centro nervoso do município. Passa para Machambomba. Tem algumas fotos aqui. Matheus, vamos colocar algumas coisas aqui para a gente ver se de repente tem a ver com esse momento. Coloca aí a primeira foto para você falar alguma coisa. Vamos lá. Essa aí é da onde? Essa é a igreja matriz de Santo Antônio de Jacutinga, no bairro hoje chamado Prata. Observe ali no fundo a Serra do Jericinó, né? Nós chamamos desse lado de cá de Serra de Madureira, né?
uma igreja fundada já em 1600 e poucos. A primeira igreja foi em Belford Roxo, em Jambuí. Essa é a terceira. Essa é a terceira. É a terceira, porque Jambuí era muito alagado. Então, em 1700 e poucos, eles construíram essa no Outeiro. Normalmente Sim. construem igreja em lugar mais alto, no Outeiro, Perfeito. no Morrinho, né? E aí o que acontece? É a dinâmica do trem. Quando o trem chega no centro de Machambomba, Sim. Machambomba passa a ser emergente. Então ele vai atrair todos os moradores aí do que nós conhecemos como a Prata, vai todo mundo vir para Machambomba. Então essa igreja é esvaziada, a sede dessa igreja é transferida para a Catedral de Santo Antônio hoje. Ah, entendi. Por isso quando você passa em frente à catedral, você vê lá, Santo Antônio de Jacutinga, Catedral de Santo Antônio de Jacutinga. Então é a 4ª igreja de Santo Antônio. Então essa igreja ficou quase 100 anos fechada. Rapaz, essa foto, está passando, tá? A foto todo mundo está vendo. Essa foto é muito emblemática para mim. Por que, Daniel? Eu sou nordestino, lá de Recife, sim. Né? Pernambuco, e nos anos 70 vim morar aqui em Nova Iguaçu. E eu vim morar aqui na Prata. O primeiro bairro que eu morei foi na Prata. E o primeiro colégio que eu estudei, um colégio em frente à igreja, que era o Educandário Santo Antônio. Que eu acho que a escola hoje Santo Antônio, alguma coisa. Enfim, aqui na foto não existe esse colégio, né? Mas eu morava aqui para cá, passava a linha do trem, aí tinha uns conjuntos de apartamentos mais para cá, sim. Quem vai para Belford Roxo, antes do conjunto de apartamentos, uma rua que hoje vai sair na fornecedora Chatuba, na Dutra. Foi o primeiro lugar que eu morei aqui em Nova Iguaçu. E que a primeira imagem que eu vejo desse programa hoje é desse lugar. Tem mais alguma aí, Matias? Vamos passar? Só um instantinho, Matias. Essa imagem é emblemática realmente. E foi feito umas escavações aqui no entorno, você encontrou vários resquícios da presença indígena. Igaçaba, urnas funerárias. É mesmo, aqui na década de 80, tinha uma empresa de ônibus aqui perto, então foi feita obra nessa empresa, né, aumentar o galpão, né, e foram encontrados vários resquícios. É uma região muito importante, realmente. Legal. Vamos de outra, Matias? Essa aí todo mundo conhece, né? É a Fazenda São Bernardino, que foi concluída em 1875, também dentro do período do café. Como eu falei, com o Bernardino de Melo. Era o Barão do Café, né? Foi um grande comendador português casado com a filha do comendador Soares. Quando ele casa com a filha do comendador, ele une as duas firmas, Soares e Melo. Né? Ele é pai do Bernardino de Melo Júnior, que é nome de rua aqui em Nova Iguaçu. Como também Coronel Francisco Soares também é nome de rua, né? Então, é o único bem aqui em Nova Iguaçu, dentro do município de Nova Iguaçu, tombado pelo patrimônio federal. Porque existem 3 tipos de tombamento. Tem um tombamento a nível municipal, a nível estadual e a nível federal. Eu só posso tombar a nível federal quando o monumento tem uma importância nacional, pelo seu requinte de belezas, pelo seu apuro. Foi o caso da Fazenda São Bernardino. Eu quero chamar a atenção, Antônio, pela Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu, está fazendo um trabalho belíssimo através do Marcos Monteiro, que está fazendo essa pesquisa, está fazendo um trabalho bacana de reforma da Fazenda São Bernardino, está fazendo um trabalho também de levantamento antropológico, levantando arqueologia. O arqueólogo trabalhando muito legal. Eu tive o presente na secretaria, o Marcos teve um momento muito bacana que me apresentou um trabalho das coisas que estão acontecendo. Muito sério o trabalho do Marcos Monteiro aqui no Nova Iguaçu, com essa questão histórica do patrimônio, né, brasileiro. Porque isso não é um patrimônio só de Nova Iguaçu, é do Brasil. É do Brasil, né? Assim. Parabéns, Marco, e toda a equipe da Secretaria de Cultura de Nova Iguaçu. Vamos outra foto? Isso aí, cara. Essa foto é muito Escola Barão de Mesquita. Essa... Não é Ana Nery não, né? Ana Nery não, né? Não. Provavelmente essa escola funcionou na antiga fazenda da Cachoeira, que ele é perto do Tênis Clube de Mesquita. Sim. Tá? Depois, já na década de 30, a fazenda estava em decadência, então eles aproveitaram o prédio ainda da fazenda, porque na década de 40 o padre ainda aproveitou a antiga capela da fazenda. Ele chegou ainda a celebrar, quando o padre Carlos Franck chegou em Mesquita, em 47, ele ainda pegou. Mas é uma foto que está em boa resolução, mas você observa aí a diversidade étnica. Você tem crianças assim, de origem indígena, criança de origem portuguesa,
Temos também crianças afro-iguaçuanas, negras, né? É muito interessante. Essa foto faz parte de uma coleção do Arruda Negreiros. O Arruda Negreiros, quando foi prefeito de Iguaçu, na década de 30, ele contratou um profissional que fotografou todas as escolas. Aí nós temos a monumental coleção Arruda Negreiros. Perfeito. Muito bacana. Vamos voltar agora, falar um pouco desse ciclo da laranja, para entrar da importância do café e de outras, as imigrações que vieram para cá para constituir essa região. Então, eu falei que o trem chegou e o trem vai mudar o cenário, né? E que data? Você lembra da data? Não, o trem chegou em 59, 1859. Ele vai atrair pessoas e negócios para em torno da estação e a igreja também vai atrás. Sim. Lembra a Prata? A Prata estava longe da estação do trem. Sim. Logo, foram construídas outra igreja perto da estação. Em São João de Meriti, a mesma coisa. A antiga matriz de São João era longe da estação. Aí foi construída a nova. A igreja, a chegada da ferrovia fez o desenvolvimento da região. Mudou totalmente o cenário da região. Mudou. Foi muito importante aqui a ferrovia. Iguaçu, município... Começaram a surgir também outras cidades próximas da ferrovia, né? Exato. E a malha ferroviária aqui de Iguaçu era vastíssima. Sim. Era incrível. Você ia para Miguel Couto de trem, ia para Tinguá de trem, ia para Vila de Cava de trem. Era quantas linhas que existiam? Tinha três linhas. Uma que era para Jaceruba, se eu não me engano, o Rio do Ouro. Tinha uma que você chegava em Vila de Cava, você pegava um ramal para Jaceruba, Rio do Ouro, e o outro para Tinguá. Aí você tinha um ramal que pegava Santa Rita, Aiva, Ambaí, que hoje ainda usa um trem de carga. Sim. E tinha o eixo da Central do Brasil, mais importante. Então, a nossa malha ferroviária era muito interessante. Mas, a partir da década de 60, também para atender os interesses das multinacionais, da Volks, da Ford, criou-se uma mentalidade que progresso é sinônimo de rodovia. Então, foram abrindo estradas e foram sucateando os trens. Então, a nossa malha ferroviária foi muito detonada, né? Aí, nesse contexto assim, do trem... Em 1º de maio de 1891, o governador Portela, a gente já está na República, ele transfere a sede do município, que estava lá em Iguaçu, que já estava decadente, lá em Vila de Cava, transfere para Machambomba, para o centro de Nova Iguaçu, chamado Machambomba. Aí o que acontece? A elite política e o povo também não gostava do nome Machambomba, porque a gente era motivo de chacota lá na capital. Esse pessoal que mora em Machambomba... Até no romance do Lima Barreto... E Machambomba era o quê? Por que o nome Machambomba? Machambomba é um termo de origem africana. É muito interessante, que faz parte dessa dinâmica que a gente tem, porque a gente tinha uma ligação muito forte com Angola. Sim. Aliás, saiu uma turma aqui de Iguaçu, quando os holandeses invadiram Angola, invadiram também o Nordeste, o Ceará, o Recife, né, toda aquela região... Eles tomaram também, os holandeses tomaram Angola de Portugal. Aí saiu uma turma aqui nossa, aqui da coisa, e foram lutar para a libertação de Angola. Então foi o primeiro caso assim, de uma colônia ajudando a libertar outra colônia. E esse povo também que ajudou a libertar Angola, ele trouxe também esses nomes, essas trocas culturais. Então Machambomba é um nome místico, significa assim, um sacerdote do bambá, de um totem, de uma palmeira. É muito interessante isso. Então você encontra esse nome Machambomba em Angola, né? Esse período de Machambomba, Nova Iguaçu, chegada da linha férrea, era o período que estava o auge da laranja aqui na região? Aí a laranja vai chegar agora. Quando Nova Iguaçu começa a bombar, Machambomba, né? O Manuel Reis, que era um deputado, que foi muito influente aqui no final do 19, início do 20, foi um político muito importante, deputado federal, enfim. Ele criou um decreto, né, um projeto de lei, para mudar o nome de Machambomba para Nova Iguaçu. Aí, na época, teve uma discussão, se era Nova Iguaçu ou Nova, se era masculino ou feminino, ficaram discutindo, aí determinaram Nova Vila Iguaçu, a Nova Iguaçu. Então, Machambomba passou a ser Nova Iguaçu. Machambomba era o centro de Nova Iguaçu, né? Então, a partir de 1916, Machambomba passa a se chamar Nova Iguaçu. Então, e nesse período também, a partir de umas políticas governamentais, de incentivo à agricultura, e Nova Iguaçu tinha muitas fazendas decadentes, eles viram que a laranja estava bombando aqui. Então, eles começaram a incentivar o plantio da laranja aqui na nossa região. E o Conde Modesto Leal,
ele compra várias fazendas aqui na nossa região e se associa com os Guinles, família Guinle, do Copacabana Palace, que foram homens muito empreendedores e tal. Eles, de uma certa forma, também fazem uma primeira reforma agrária particular do Brasil. Ele pega essas antigas fazendas e vão fazendo lotes, chácaras, daí veio o nome chacrinha, chacrazinha, para beneficiar a laranja, para o incentivo da laranja. Porque com 2, 3 anos já começava a produzir laranja. E o clima aqui, tanto de Queimados como Cabo Sul, Nova Iguaçu, fez com que a laranja aqui tivesse uma fama nacional e internacional. A gente exportava muito laranja, muita laranja. Então, o período já foi nos anos 90? No início do século XX. No século XX. Tá. A laranja vai acontecer no século XX. Nova Iguaçu passa a ser o maior produtor de laranja. E um grande proprietário de terra aqui também, que vendeu muita terra para chácara. Por exemplo, eu sou um colono português, eu venho do Ceará, eu estou com um pouquinho de capital, eu consigo comprar uma chácara, um pedaço de terra e, com incentivo do governo, vou comprando uns enxertos de laranja e já vou produzindo a laranja. A Santa Casa de Misericórdia, do Rio de Janeiro, é uma irmandade católica, é uma irmandade autônoma. Ela também foi herdeira das 4 fazendas da família Soares, Fazenda Tinguazinho, Fazenda São José, Fazenda Morro Agudo e Fazenda Madureira. Essas 4 fazendas, o último herdeiro do comendador Soares deixou as tias já de idade avançada morando em usufruto e passou para a Santa Casa em 1917. A Santa Casa, no primeiro momento, não fez muito empenho por essas terras aqui, não. Mas como a laranja começou a bombar, ela instalou uma imobiliária aqui, que tem até hoje, ali no Calçadão, e começou também a incentivar a laranja. E tem um outro caso curioso também da laranja. Será que é com a queda da laranja no mercado, com a questão da Segunda Guerra Mundial, enfim, alguns outros fatores que influenciaram na sua queda de exportar para o mundo todo? Teve também a questão da malária e tal, essas coisas todas que influenciaram na queda. Será que isso contribuiu para essa questão do loteamento das regiões? Sim. Será que a chegada da Dutra, que como um elemento nos anos, já no século XX, foi 50? A Dutra foi aberta oficialmente em 51. 51, né? Mas antes, ela já em 47, ela já estava com traçado. Trouxe pessoas do Brasil todo para vir trabalhar, né? Tudo. A Ponte Rio Niterói também trouxe pessoas do Brasil. Será que isso contribuiu para essa relação nordestina, capixaba, mineira aqui da Baixada Fluminense? Me fala um pouco disso. Contribuiu muito, porque a gente está a 2 passos da capital federal, Rio de Janeiro. Sim. A capital era aqui. O Rio de Janeiro não tinha como crescer mais. O Rio de Janeiro é montanha e mar. Então, a única saída que a gente tinha era a Baixada. Seria muito luxo meu eu ter um cinturão agrícola, eu ter uma área rural coladinha com a capital. Então, logo os técnicos descobriram que a melhor coisa era plantar gente, não plantar mais laranja. Né? E também a laranja estava entrando em decadência, porque os Estados Unidos já estavam bombando com a laranja. São Paulo também, Limeira, também já estava. A laranja também estava bombando lá no interior de São Paulo, que é muito rico. E assim, a Segunda Guerra Mundial prejudicou muito a nossa produção. A mosca do Mediterrâneo foi uma praga que arruinou muitos laranjais. E a própria expansão habitacional do Rio de Janeiro. Você tinha que ter casa para o pessoal morar, né? Porque no Rio estava crescendo muitas favelas no Rio. Então, houve uma transferência do capital agrário para capital imobiliário. Então, quem tinha um capital no Rio de Janeiro, investia em loteamento. Eu comprava uma grande faixa de terra, vamos imaginar assim, a Fazenda da Posse. Ela foi toda loteada. Ela pertenceu aos Guinles, os últimos proprietários. Sim. Aí um casal, Dona Carmen e seu Ari, Carmari, a dona comprou uma faixa da Fazenda da Posse. Meu pai, quando comprou a casa lá na Posse, ele está escrito lá, Fazenda da Posse. Então eles lotearam, aí deu o nome de Carmari, Carmen e Ari. Lotearam, mas eles não moraram aqui não, eles lotearam... Não, quer dizer que o bairro de Nova Iguaçu, Carmari, tem a ver com essa questão histórica aí. De história. Então, aliás, assim, se a gente bobear, todos os bairros têm... Tem isso. Então, Comendador Soares, por exemplo, era uma área onde aquele terreno era do Comendador Soares. Era tudo do Comendador Soares. Aí também a dinâmica do trem. A sede da fazenda do Comendador Soares era no sopé do Morro Agudo, aquele morro bicudo que tem na Combrex, que, aliás, é um topônimo, é um lugar muito interessante, que diversas
de diversos olhares de Iguaçu, você vista esse morro. Você viu na Dutra, você vê. Você está vindo de Tinguá, você vê o morro. Então o Comendador Soares deu o nome da fazenda dele de Fazenda Morro Agudo. Só que a sede da fazenda é lá na Cobrex. Aí quando chega o trem, ele vai todo mundo, quando é inaugurada a estação de Japiaçaba, depois chamada Comendador Soares, a elite econômica, o povão, vai todo mundo naquela região. Então, a igreja também, por exemplo. A igreja é São Francisco, né? É São Francisco de Assis. Ah, tá. Isso. Outra coisa que eu quero perguntar. Bom, então, vamos lá. Existem três ciclos importantes no Iguaçu da questão da nossa agricultura. A mandioca, o café, a laranja. A população dessa região é formada por nordestinos, capixabas, mineiros, é isso? Isso. A questão da chegada do trem, da ferrovia, contribuiu para mudanças geográficas e administrativas dos lugares e a população começou a morar mais perto. Da linha do trem. Isso, a igreja também, participando desse processo cultural, também... A igreja vai atrás do povo. Vai atrás do povo. Então, outros elementos que a gente poderia colocar agora, já mais atual. A gente está vendo a questão histórica, falta muita... Isso é papo, gente, para horas. Não é um podcast de 1 hora para a gente falar da história de uma região tão rica, tão significativa, não só do Rio de Janeiro, mas do Brasil, que é a Baixada Fluminense. Eu queria citar esse termo cidade dormitória, que foi nos anos 70, 80, foi muito formado. Isso tem a ver com a questão das pessoas trabalharem no Rio. Me fala um pouquinho disso. Como é que foi essa construção agora, já chegando para cá? Isso. Então, Dani, só voltar à questão, você estava falando dos ciclos. Porque a gente tem que entender que, paralelo à questão da laranja, a gente tinha outras produções interessantes. A gente teve uma avicultura aqui muito forte. Você pode, na tua infância, você viu muitas granjas por aí. Sim. Muitas granjas. E muita olaria. Você pode forçar muita olaria. Mesquita tinha uma fortíssima. Mesquita foi, antes de tudo, a maior fábrica de telhas e tijolos da América Latina. É da família Ludolfo e Ludolfo. Família Ludolfo e Ludolfo. Foram homens empreendedores. Lá tinha um maquinário. O pessoal de Mesquita está assistindo. Meu pai comprou uma casa em Mesquita e eu fui morar em Mesquita depois, quando eu saí da Prata, né? Fui morar em Mesquita. E o contrato, né, da casa era Parque Ludolfo e Ludolfo. Exatamente, que eles eram proprietários. Eles tinham um complexo fabril muito interessante que era interligado com o trem. Ele despachava a produção de telhas e tijolos pelo trem. Não era o mesmo trem de passageiro, tinha os horários certos para a produção, né? Então, Mesquita foi... Eu já rodei algumas cidades do Brasil e observei aquelas telhas francesas. Aí tá lá. Companhia de Material de Construção Ludolfo e Ludolfo, Estação Jerônimo e Mesquita. Você vai no interior do estado, você vê telhas aqui de Mesquita. Você vai em São Paulo, você vê telha de Mesquita. Então, foi um grande empreendimento. Empregou muitas mulheres, muitos homens, né? É muito interessante e pouco estudado é a produção das olarias, né? Aqui. E também da avicultura aqui no município de Iguaçu. Sim. Então tem essas duas coisas. Agora, Nova Iguaçu recebeu um grande contingente de trabalhadores de diversas partes do Brasil. A migração aqui foi muito forte. Teve uma explosão demográfica, uma cidade que na década de 40 tinha 30 mil habitantes, 50 mil, sei lá. Daqui a pouco está em 100 mil habitantes. Hoje, só Nova Iguaçu tem quase 1 milhão de habitantes. Você acha que essa questão da chegada da Via Dutra, nos anos 50, que vieram vários trabalhadores, né, do Brasil todo aqui trabalhando, ficaram por essa região, morando? Sim, ficaram morando por aqui. A eletrificação do trem também. Né? A criação de novas estações, por exemplo. Estação de Edson Passo, a estação de... Belfor Roxo. Várias estações vão surgindo também e vão agregando, vão chamando o pessoal. Perfeito. Então, Nova Iguaçu, eu costumo falar que, se for dar um conceito a Iguaçu, Nova Iguaçu, eu chamo de cidade acolhedora. Nós recebemos gente de diversas partes do mundo. Aqui se constituiu a segunda colônia judaica do Brasil, do Rio de Janeiro, que foi em Nilópolis. Nós temos uma presença portuguesa muito forte, uma colônia portuguesa fortíssima, uma colônia italiana, que é a pequena Calábria de Iguaçu, né? Isso, sírios, libaneses. Semana passada a gente comemorou o Dia da Imigração Libanesa. A gente tem uma presença síria e libanesa muito forte. E também as imigrações internas, muitos nordestinos, mineiros, capixabas, né? Então, Nova Iguaçu é a cidade acolhedora, né? É uma cidade muito interessante. Indicadores do IBGE
fala que tem muito nordestino, são 50 e pouco % das pessoas que moram na Baixada Fluminense são nordestinos. Sim. Isso é muito rico, isso é muito rico. Né? Pessoas que... Capital do Nordeste aqui no Rio de Janeiro é Baixada Fluminense, né? É verdade. Agora, eu te fiz uma pergunta. Nos anos 70, 80, essa relação da capital com a Baixada Fluminense, por ser cidade dormitória, qual é essa relação? Esse termo foi muito utilizado. Foi muito... Porque a economia aqui na nossa região era muito precária. A gente não tinha um parque industrial de Queimados, que começou com Nova Iguaçu, né? Sim, sim. O distrito industrial de Queimados era no distrito industrial do município de Iguaçu. A gente não tinha esse comércio forte que a gente tem hoje, não tem esse polo automotivo. Então a gente tinha que trabalhar no Rio. Então Nova Iguaçu, a Baixada, realmente, durante muitos anos, ficou como cidade dormitório. As pessoas moravam aqui, trabalhavam no Rio. Pegavam o trem, com o meio de transporte, ou ônibus, aquela coisa. Chegava aqui já de noite, enfim, só para dormir. 4 horas da manhã. Então aí ficou esse estigma. Mas eu acho que isso já está superado. Tá? Hoje aqui né? Eu acho que existe a questão do refluxo social, né? Antigamente as pessoas saíam daqui para trabalhar lá no Rio. Hoje as pessoas estão do Rio querendo construir seu próprio comércio, a sua própria empresa aqui na Baixada Fluminense, porque aqui, por exemplo, o último foi um shopping Pedreira. Sim. Aí eu te pergunto, ninguém faz um investimento de um shopping desse porte se não existir uma consultoria no qual essa consultoria leve os empreendedores a fazerem esse shopping. Isso. Perfeito? Exatamente. Então, eu acho que hoje a Baixada Fluminense já é vista de uma outra forma. E tem também, pela sua história, o seu determinismo geográfico, uma logística formidável. Aqui que passa tudo, os cabos das Furnas, a Dutra, trem. Então você tem uma logística aqui formidável aqui na Baixada. É engraçado. Hoje uma casa, um certo apartamento em Nova Iguaçu é tão caro como um apartamento no Recreio, Exatamente. que é perto da praia ou na Barra. Então, existe uma valorização muito expressiva aqui, e isso é em função do desenvolvimento que está acontecendo. Isso. Eu estava pensando outro dia assim, o que faz, de repente, ter muitos restaurantes, muitas casas noturnas. A questão da violência que acontece no Rio de Janeiro, hoje em dia, para você sair e curtir a noite na capital, é mais difícil, porque você vai pegar uma Dutra, você vai pegar uma linha vermelha, que pode acontecer algo de violento. Isso te intimida a você curtir a noite como você curtia o Rio de Janeiro. Sim. Hoje é mais fácil você ficar por aqui mesmo e curtir mais próximo, para poder você ter mais segurança de voltar para casa. Exatamente. Não é uma coisa a gente pensar legal. isso, né, cara? E eu tenho vários colegas que também casaram, foram morar no Rio e hoje estão voltando para Nova Iguaçu. Né? Então, por questão da segurança. Tem vários colegas que hoje moram no bairro da Luz, eu morava no Rio e tal, mas hoje Nova Iguaçu me basta, eles falam. Eu gostaria de pedir a você, nesse exato momento, e o pessoal do podcast, tem uma música muito bacana que eu gostaria de mostrar para vocês. Ela é do Luiz Barbalho, né, que fala sobre a Baixada Fluminense, Cidade Baixada, e eu gostaria de mostrar para vocês, nesse exato momento, dentro do podcast do Quitanda Cultural. Pedir licença a você, para a gente também deixar um toque de cultura nessa história toda, além dessa história bacana da região, mas falar também de música. DJ Messias, vamos um dia. Coisa boa. Toca aqui. Estou voltando para casa, voando sem asa, louco pra chegar. Suado nesse trem lotado, mal acomodado, mas no meu lar. Caminho meu passo apressado, no chão enlameado, estou quase lá. Meu canto não é um lugar perfeito, mas um preconceito que faz violar. Estou na mira desta ira, que revira mira este meu viver. Vivendo quase um faz de conta que nunca desconta e me faz sofrer. No ato é que eu sei de fato que de imediato não consigo ver. O sonho vira realidade, um mundo de verdade pra gente crescer. Eu moro na Baixada Fluminense, quem quiser que pense o que quiser pensar. Estou no sufoco medonho, mas não me envergonho desse meu lugar. Aqui a nossa poesia não tem maresia.
fluminense nem brisa de mar. Uma boa letra. Estou voltando para casa, voando sem asa, louco pra chegar. Suado nesse trem lotado, mal acomodado, mas vou pro meu lar. Caminho com passo apressado, no chão enlameado, estou quase lá. Meu ponto não é um lugar perfeito, mas um preconceito que faz piorar. Estou na mira desta ira, que revira a mira, este meu viver. Vivendo quase faz de conta que nunca desconta e me faz sofrer. O ato é que eu sei de fato e que de imediato boa. não consigo ver. O sonho vira realidade, um mundo de verdade pra gente crescer. Simbora! Moro na Baixada Fluminense, o que quiser que pense, o que quiser pensar. Estou no sufoco medonho, Mas não me envergonho desse meu lugar. Aqui não tem poesia, não tem maresia, nem brisa de mar. mas tem a força da alegria que brilha a Boa. e nos faz cantar. Moro na Baixada Fluminense, quem quiser que pense, quem quiser pensar. Estou no sufoco medonho, mas não me envergonho desse meu lugar. Aqui na nossa poesia, Não tem maresia, nem brisa de mar. mas tem a força da alegria que brilha a agonia e nos faz cantar. É isso, gente. Música Cidade Baixada, ela é do Luiz Barbalho, lá de Paracambi. E quem está cantando é Daniel Guerra, sou eu, junto com o pessoal do Pimenta do Reino, enfim. Uma felicidade que até gravar essa música, que daqui a pouco vai estar nos Spotify da vida, enfim, nas plataformas. Cara, Bacana. seguinte, vamos lá, porque está encerrando o nosso Ô, podcast. Daniel, deixa eu só, essa música me fez lembrar uma coisa. Sim, Eu fiquei 10 anos estudando em São Paulo. Sim. Tive uma formação muito boa, né, dentro de uma ordem religiosa. E estudei numa comunidade internacional, com gente de várias partes do Brasil e do mundo. E o pessoal sabendo que eu era de Nova Iguaçu, todo mundo queria conhecer o Rio de Janeiro e tal. sim. E às vezes eu vinha com o pessoal aqui fazer um tour e depois o pessoal queria voltar sempre da Baixada. Não quero ir para o Rio, quero ir para a Baixada, eu quero ir para Iguaçu. Né? Então eu nunca tive vergonha de falar que eu sou da Baixada Fluminense. Acho que essa música levanta muito a nossa estima. A gente necessita disso, né? Porque um certo momento da nossa história, a Baixada sempre foi colocada numa plataforma muito abaixo, né? Eu acho que tem um nome Baixada, se a gente perceber, não é Baixada. Nós somos mais alto que a capital. Não deveria ser Baixada, seria altura fluminense. Né? Geograficamente, é comprovado que nós não estamos numa Baixada. Nós somos mais altos do que a capital. A capital é mais Antigamente baixa. chamava Recôncavo Da Guanabara. Recôncavo é uma cadeia de montanha que circundam a Bahia, no caso a Baía de Guanabara. Perfeito. Então, na documentação antiga, a freguesia de Jacutinga, no Recôncavo da Guanabara. E eu acho que poderia ser muito mais interessante ser o Recôncavo da Baixada, né? O Recôncavo Fluminense, né? Já que aqui também tinham vários rios, né? Em função dessa questão histórica mesmo. Cara, vamos para a gente encerrar. Okay? Infelizmente, como eu disse para vocês, gente, isso é podcast para a hora. Até porque aqui é um poço de conteúdo, de uma pessoa bacana que trabalha com essa história da Baixada Fluminense. E não vai faltar oportunidade de voltar para a gente ter outros temas. Me fala um pouquinho desse momento que nós estamos vivendo da Baixada Fluminense. Como é que você vê, faz a tua análise na questão social, na questão de desenvolvimento, na questão de algumas coisas importantes. Hoje existe a Linha Férrea, hoje existe a Dutra, que faz Rio-São Paulo, e aqui beirando a Baixada Fluminense. Como é que tu vê o desenvolvimento, a questão social, a população que mora aqui? Faz o teu resumo nesse sentido. O crescimento inegável. A gente não pode deixar. Eu lembro assim, eu não sou um cara tão velho assim, mas para minha mãe conseguir uma vaga no Monteiro Lobato, para mim, na escola municipal aqui, a escola mais importante do município,
tinha que dormir na fila. Então, hoje a questão da educação cresceu muito. Hoje a gente tem uma universidade rural aqui, graças a um esforço também de uma parceria da Igreja Católica. Nós temos o Cefet, nós temos a FAETEC. Então, assim, a Baixada cresceu muito. E Nova Iguaçu também se destacou muito ultimamente, uma administração que tem alguns pecados, mas ela acertou em muito, principalmente você falou da parte da cultura. Nós temos hoje um técnico, que é o secretário de Cultura, um homem que tem identidade com isso, sempre trabalhou muito com isso, né? Que não é nenhum não é um homem seguro, né? Ele tem total segurança daquilo que ele faz. Eu sou muito otimista em relação à Baixada. Eu tenho muita esperança que a gente vai superar, né, essa questão, algumas dificuldades, e a gente vai crescer, né? E a gente sempre votar consciente. O voto é formidável, né? A chegada da Via Láctea ajudou também esse fluxo para o Rio, para a capital, facilitou também para desafogar um pouco a Dutra. Né? A gente tem que melhorar ainda muito em transporte, fazer um transporte integrado. Imagina assim, eu moro no bairro da Luz, tenho que levar meus 2 filhos no Sesc. Eu vou gastar uma baba de passagem, vou gastar uma nota de passagem de ônibus. Então a gente não tem uma integração. Enquanto em São Paulo, com uma passagem eu rodo São Paulo toda integração. Então falta isso, a questão do transporte ainda está muito falho. É um projeto bacana. Prefeitura de Nova Iguaçu, vamos fazer um trabalho de integração melhor, né? De ônibus, tem que fazer integração, porque a gente quer ir, né? Cabo Sul, sempre pegar 2 ônibus, não dá. Deixa o teu recado para a Baixada Fluminense. O meu recado é que ela cada vez mais resgate esse conceito que deu origem à cidade, que é a cidade acolhedora. Nova Iguaçu, o município de Iguaçu, a Baixada, acolheu gente do mundo todo, do Brasil todo, e todo mundo que conviveu aqui numa boa. Até para a guerra lá do Israel e do Hamas, né? Aqui em Nilópolis conviveram árabes e judeus numa boa. Nilópolis tinha 300 famílias judaicas. Então, assim, acho que a Baixada tem até a solução para o mundo. Né? A gente consegue conviver aqui numa boa. Eu tenho muita esperança na minha região. Bacana. Bom, hoje nós trouxemos aqui no Quitanda Cultural, nesse podcast maravilhoso, Antônio Lacerda, esse professor, esse historiador. E eu gostaria também, antes de encerrar, que você falasse como é que a gente encontra os jovens das faculdades, dos colégios secundários, que queiram entrar em contato e entender um pouco mais dessa história. Certo. Onde vai te encontrar para você receber e poder passar essas informações? Nós temos 2 unidades e temos um grande parceiro, que é a Universidade Rural do Rio de Janeiro. Então, você vai no Google, bota CEDIM, CEDIM, CEDIM UFRJ. É o repositório da universidade, no qual está a nossa documentação. Parte da documentação, a universidade está digitalizando e está disponível. Então, hoje você pode acessar muita coisa, principalmente a história contemporânea, de década de 60 para cá, já tem muita coisa. Muitos conflitos de terras que tiveram aqui, ocupações. Existem vários fundos arquivísticos que está disponível. Você pode baixar tudo na tua casa. Então, CEDIM. E em Moquetá. Nós estamos em Moquetá, no Centro de Formação. Só procurar a gente lá. Bom, estamos encerrando. Eu quero que vocês entrem no canal Quitanda, podcast Quitanda Cultural. Se inscrevam lá, deixem o seu sininho, o like, até para a gente poder atingir mais pessoas. Nós estamos iniciando agora, mas nossa meta até o final do ano é pelo menos 500 pessoas lá no canal, se Deus quiser, e eu espero com a sua colaboração para poder participar junto com a gente. Hoje foi maravilhoso, quero deixar um abraço para vocês e a caneca é sua aqui do Quitanda. Obrigado. Quero mandar um abraço para as pessoas que estão ouvindo. Combinou com a minha camisa. Enfim, próximo convidado. Vai ser dia 13 de dezembro o próximo programa e no Dia Nacional do Forró. Eu vou trazer 2 pessoas aqui bacanas que têm muito a ver com esse universo. Um se chama Heron Lima, sanfoneiro de primeira qualidade, um grande músico aqui da região, tem história em Belford Roxo, mas que hoje é do mundo. E uma pessoa do universo nordestino lá de Riba do Nordeste, que hoje ele é gerente de uma casa chamada Gigante Nordestino, que é o Ivan. O Ivan vai falar um pouco da sua história como nordestino e um pouco da sua cultura. E vai ser um programa maravilhoso. Vem com a gente, te encontro no dia 13 de dezembro no podcast Quitanda Cultural. Entre lá, não se esqueça do nosso canal, deixa o like, se inscrevam. Um beijo. Toca aqui, meu irmão. Valeu, obrigado. Valeu mesmo. Gostei, ó.